Aquela cidade pequena tinha visto muitas histórias de dor e abandono, mas ninguém jamais imaginaria que uma família inteira poderia ser desfeita em tão pouco tempo. Tudo começou numa noite fria de inverno, quando a esperança parecia ter deixado a casa de Dona Helena. Ela já não tinha forças para acreditar que algo bom pudesse acontecer. Depois de tantas tentativas fracassadas, tantos médicos consultados, tantas portas fechadas na sua cara, o filho mais velho, Marcelo, havia adoecido de forma repentina e misteriosa. Era um jovem cheio de vida, sonhava em estudar engenharia, tinha planos de viajar o mundo, mas de uma hora para outra foi abatido por uma enfermidade que ninguém conseguia explicar. Os diagnósticos se confundiam, os exames não traziam respostas, e a cada dia que passava, ele parecia se enfraquecer mais. Aos poucos, os amigos foram se afastando, os parentes deixaram de visitar, e até os vizinhos já olhavam com um certo ar de piedade, misturado à indiferença. Helena, no entanto, não arredava o pé da beira da cama. Ela passava noites em claro, sentada numa cadeira dura de madeira, apenas para segurar a mão do filho e sentir que ele ainda respirava. O marido, Antônio, fazia o que podia, mas estava esgotado também. Trabalhava de sol a sol. Voltava para casa com o peso da angústia estampado no rosto. Muitos diziam que era perda de tempo, que Marcelo não tinha mais jeito, que estavam apenas prolongando o sofrimento. A cada nova tentativa de tratamento, uma nova decepção. A cada promessa de cura, uma nova porta fechada. E foi nesse cenário de desesperança que algo totalmente inesperado começou a acontecer. Uma mulher simples, humilde, que ninguém na cidade dava importância, decidiu se aproximar da família. Seu nome era Rosa, uma vizinha que sempre passava despercebida. Viúva, sem filhos, vivia sozinha em uma casinha simples no fim da rua. Pouca gente trocava palavras com ela, talvez por causa de sua vida reservada, ou pelo jeito calado, mas Rosa observava tudo. Ela via a dor de Helena, ouvia os gemidos de Marcelo nas noites silenciosas, percebia o semblante abatido de Antônio quando voltava do trabalho. E em seu coração, algo começou a arder. A certeza de que não podia ficar de braços cruzados diante daquela situação. Naquela noite em especial, quando parecia que Marcelo não resistiria até o amanhecer, Rosa tomou uma decisão. Vestiu seu velho casaco de lã, pegou um caderno gasto onde costumava anotar suas orações e caminhou até a casa de Helena. Bateu na porta com delicadeza e, quando Helena abriu, quase não acreditou. "Rosa, o que você faz aqui a essa hora?" perguntou surpresa, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A vizinha apenas respondeu: "Eu vim para ficar com você. Ninguém deveria passar por isso sozinha." Helena não sabia se chorava mais, se abraçava ou se agradecia. Apenas abriu a porta, e naquele instante algo mudou no ambiente. Rosa se sentou ao lado da cama de Marcelo, abriu seu caderno e começou a ler em voz baixa. Não eram rezas sofisticadas nem palavras difíceis. Eram simples frases escritas ao longo dos anos. Lembranças de fé. Pequenos pedidos, agradecimentos. "Senhor, guarda a vida dele. Senhor, dá força a essa mãe. Senhor, traz esperança onde não há mais." E assim a madrugada foi passando, entre gemidos, lágrimas e aquela voz suave que parecia encher o quarto de uma luz invisível. Antônio chegou do trabalho e estranhou a cena. Por um instante quis pedir que Rosa fosse embora, mas quando olhou para o rosto do filho, percebeu que havia algo diferente. Marcelo, ainda fraco, parecia mais tranquilo, como se finalmente tivesse encontrado algum descanso. Os dias seguintes foram de surpresa para todos. Rosa voltou todas as noites. Levava sopas quentinhas, cobertores limpos e sempre o seu caderno de anotações. Helena, que estava à beira da loucura de tanto cansaço, passou a descansar algumas horas enquanto a vizinha velava pelo filho. Aos poucos, a família foi percebendo que aquelas pequenas atitudes faziam uma diferença enorme. Não era apenas sobre oração, era sobre cuidado, era sobre presença, era sobre não desistir quando todos os outros já haviam ido embora. E então aconteceu algo que ninguém poderia explicar. Marcelo, que mal conseguia abrir os olhos,
Começou a dar sinais de melhora. Primeiro pediu um pouco de água. Depois conseguiu se sentar com ajuda. E mais tarde até arriscou um sorriso tímido. Os médicos não acreditavam. Diziam que era apenas uma reação passageira, mas Helena tinha certeza de que havia algo a mais. E Rosa, silenciosa, continuava anotando tudo no seu caderno. Cada progresso, cada gesto, cada palavra dita pelo rapaz. Certo dia, já mais forte, Marcelo olhou para Rosa e disse com voz embargada: "Eu sinto que você está escrevendo minha vida de novo." Como se cada palavra sua me desse vontade de continuar. Helena chorou ao ouvir aquilo, porque sabia que, de fato, sem a presença daquela mulher simples, talvez já tivesse perdido o filho. Antônio, emocionado, deixou escapar um soluço e apertou a mão de Rosa, reconhecendo que às vezes o milagre acontece nos detalhes mais humildes. Mas a história não parou por aí. A cada visita de Rosa, a cada anotação no caderno, a cada oração feita em silêncio, a família sentia que algo extraordinário estava acontecendo. O milagre não veio de uma vez, mas se construiu em pequenas doses de esperança. Noite após noite, o coração daquela mulher simples havia se tornado o maior remédio que Marcelo poderia receber. E você, que está ouvindo essa história, talvez já tenha passado por momentos em que todos desistiram de você, em que parecia não haver saída, em que os diagnósticos e as vozes ao redor só traziam desânimo. Mas eu preciso te dizer, às vezes uma simples atitude, um gesto pequeno, pode ser o início de um milagre. Talvez seja um abraço, talvez uma palavra, talvez uma visita inesperada. O que importa é que, quando todos desistem, Deus sempre levanta alguém para mostrar que não acabou. Por isso, eu quero te convidar a continuar acompanhando essa história, porque o que vai acontecer a seguir é ainda mais surpreendente. E aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Você já viveu uma situação em que uma atitude simples mudou tudo? Quero muito saber o que você tem a compartilhar, porque a sua experiência pode ser a resposta que outra pessoa precisa hoje. Os dias passaram e, pouco a pouco, o que antes parecia impossível começou a se tornar realidade. Marcelo já conseguia andar com apoio, e até sua voz voltava a ter firmeza. Helena observava cada detalhe como se fosse um tesouro. Era como ver a vida renascer diante dos seus olhos. Mas ninguém se surpreendia mais do que os próprios médicos, que tentavam encontrar explicações técnicas para algo que simplesmente fugia da lógica. Na sala de espera do hospital, um dos especialistas confidenciou a Antônio: "Olha, eu nunca vi um caso assim. Era para seu filho estar em estado vegetativo, ou, no máximo, consciente, mas sem evolução. E, no entanto, ele está melhorando a cada dia." Antônio ouvia aquilo com os olhos marejados. Por mais que fosse um homem racional, trabalhador, acostumado a encarar a vida com dureza, não havia como negar que algo extraordinário estava acontecendo. E tudo, absolutamente tudo, começou depois da chegada de Rosa. Aquela vizinha de passos discretos, roupa simples e olhar sereno havia se tornado a peça fundamental de toda a história. Mas o que ninguém sabia era que por trás de sua simplicidade havia também um segredo. Rosa havia passado por uma dor parecida anos atrás. Ela tinha perdido um filho em circunstâncias trágicas e, desde então, carregava consigo o hábito de escrever suas orações em um caderno. Cada página daquele caderno era marcada por lágrimas, pedidos e lembranças. E agora, ao cuidar de Marcelo, ela sentia como se estivesse cuidando novamente de seu próprio menino. Certa noite, enquanto Helena descansava um pouco e Antônio tentava organizar as contas da casa, Marcelo chamou Rosa com a voz fraca, mas decidida. "Tia Rosa, posso te pedir uma coisa?" Ela se aproximou e segurou sua mão. "Pode pedir o que quiser, meu filho." Ele respirou fundo e disse: "Não para de escrever no seu caderno. Cada vez que você escreve, eu sinto como se estivesse voltando à vida." Rosa sorriu, emocionada, e prometeu que nunca pararia. As anotações dela iam além de simples frases. Eram detalhes da vida cotidiana, pequenas vitórias, gestos de carinho. Hoje Marcelo abriu os olhos e pediu água. Hoje Helena conseguiu dormir por 2 horas seguidas.
Hoje Antônio sorriu pela primeira vez em semanas. Cada linha era um registro não apenas de acontecimentos, mas da esperança que crescia silenciosamente dentro daquela casa. E foi então que uma notícia inesperada abalou todos novamente. Os médicos informaram que Marcelo precisaria passar por uma cirurgia arriscada para reparar uma lesão interna que ainda ameaçava sua vida. O risco era altíssimo, e muitos acreditavam que ele não resistiria. Helena quase desmoronou ao ouvir aquilo. Antônio ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão, mas Rosa, com sua calma característica, apenas abriu o caderno e começou a escrever. Hoje decidimos acreditar mais uma vez. Na véspera da cirurgia, o clima na casa era de tensão. Os parentes que antes haviam se afastado começaram a aparecer, mas não com palavras de apoio, e sim com frases de desânimo. Talvez seja melhor deixar como está, ele já lutou demais. Vocês precisam aceitar. Helena quase explodiu de raiva, mas foi Rosa quem tomou a palavra. Com firmeza olhou para todos e disse: quem não acredita que se cale. Essa família não precisa de desistência, precisa de fé. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Na manhã da cirurgia, Marcelo segurou a mão de Rosa e sussurrou: se eu não voltar, promete que continua escrevendo? Ela engoliu em seco e respondeu: você vai voltar e juntos vamos escrever muito mais. As horas no centro cirúrgico pareciam eternas. Helena caminhava de um lado a outro, rezando baixinho. Antônio permanecia sentado, imóvel. Mas por dentro era um turbilhão de emoções. Rosa, por sua vez, estava ali com o caderno aberto, escrevendo frases de encorajamento. Hoje é o dia em que a vida vai mostrar que ainda há esperança. Hoje o milagre vai se completar. Depois de longas horas, finalmente o médico saiu, com um semblante sério que fez o coração de todos gelar. Mas então, com um leve sorriso, disse: ele sobreviveu. A cirurgia foi um sucesso. Helena caiu de joelhos agradecendo a Deus. Antônio abraçou o médico, chorando como uma criança. E Rosa, silenciosa, apenas fechou o caderno com cuidado, como quem fecha um capítulo para começar outro. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas cheia de vitórias. Marcelo voltou a andar sozinho, retomou a fala com clareza e até começou a sonhar novamente com o futuro. Helena não se cansava de agradecer. Antônio, que antes se mostrava endurecido pela vida, passou a demonstrar mais carinho, mais afeto, mais esperança. Mas a cena mais emocionante aconteceu numa tarde de domingo, quando Marcelo, já mais forte, chamou todos para a sala. Olhando para Rosa, disse: eu sei que vocês todos acreditaram em mim, mas foi você quem me ensinou a acreditar de novo. Eu quero que esse caderno nunca pare de ser escrito, porque ele não é só meu. É a história de todos nós. E então entregou para ela uma caneta nova, como símbolo de recomeço. Helena chorava sem parar. Antônio mal conseguia falar. E Rosa apenas sorriu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O caderno, que antes era apenas um refúgio de dor, havia se transformado em um testemunho vivo de milagres. E é aqui que eu te pergunto: você acredita que uma simples atitude pode transformar uma vida? Rosa não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha influência. Mas ela tinha algo que muitos tinham perdido: a disposição de não desistir. E foi isso que fez toda a diferença. Se essa história tocou o seu coração, deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. E se inscreve no canal para acompanhar outras histórias que mostram que, mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode haver esperança. O milagre da recuperação de Marcelo não foi apenas físico. O que mais impressionava era a transformação que acontecia dentro daquela casa, dentro de cada pessoa que convivia com ele. Helena, antes abatida e quase sem forças, agora irradiava uma nova energia. Antônio, sempre fechado e de semblante duro, havia se tornado um homem mais leve, mais humano. Até os vizinhos, que antes passavam distantes, começaram a se aproximar para oferecer ajuda, comida, companhia. Mas Rosa, a vizinha discreta, continuava sendo a grande inspiração.
O caderno, que parecia apenas um detalhe, se transformou em um verdadeiro símbolo de resistência e fé. Cada página escrita era lida em voz alta por Marcelo, que dizia sentir como se aquelas palavras estivessem gravando esperança dentro dele. Era como se o ato simples de anotar os acontecimentos tivesse o poder de manter a chama da vida acesa. Uma tarde inesquecível aconteceu quando Marcelo, ainda com as marcas da cirurgia, pediu para sair de casa e ir até a praça do bairro. Helena se preocupou, mas ele insistiu. Eu preciso sentir o vento, preciso ver o céu, preciso lembrar que estou vivo. E lá foram todos juntos. Ao chegarem, vizinhos se reuniram em volta, muitos sem acreditar na cena. Um rapaz que quase havia sido dado como morto, agora caminhava, sorria e até fazia piadas. Crianças correram até ele abraçando-o, e Marcelo retribuiu cada gesto com um carinho imenso. Foi nesse momento que Antônio, tomado pela emoção, falou em voz alta. Esse é o verdadeiro milagre. Não é o que os médicos fizeram. Não é o que o dinheiro poderia comprar. Foi a fé, foi a perseverança, foi o amor que nos trouxe até aqui. Todos se emocionaram. E Rosa, como sempre, discretamente anotava cada palavra em seu caderno. Mas como toda boa história, ainda havia desafios. Marcelo, mesmo melhorando, tinha sequelas. Alguns movimentos eram lentos, sua visão não era mais tão nítida, e certas memórias simplesmente haviam desaparecido. Às vezes ele acordava à noite, angustiado, sem se lembrar de detalhes de sua própria vida. Nessas horas, Helena sentava ao lado dele, segurava sua mão e dizia: Não importa o que você esqueceu. O que importa é o que vamos construir daqui para frente. Essas palavras funcionavam como um bálsamo. E foi então que veio a maior prova de todas. Antônio perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava cortou funcionários. E ele, já com idade avançada, foi dispensado. A família, que já havia passado por tanto sofrimento, agora se via diante de dificuldades financeiras ainda maiores. A dúvida pairava. Como sustentar as despesas médicas, a casa e as necessidades de todos? O desespero quase tomou conta. Mas Rosa, mais uma vez, trouxe um gesto simples que mudou tudo. Ela chegou com uma sacola de pães feitos por ela mesma e disse: Eu não tenho muito para oferecer, mas posso ensinar a vocês como faço. Podemos vender, podemos transformar isso em sustento. Aquela ideia parecia pequena, mas foi o ponto de partida para uma nova fase. Helena, Marcelo e até Antônio se envolveram no preparo. E logo a vizinhança inteira estava comprando os pães. Não era apenas alimento, era símbolo de solidariedade. Marcelo, mesmo com suas limitações, ajudava no que podia. Colocava os pães nas sacolas, atendia os clientes com um sorriso sincero. Muitos compravam não só pelo produto, mas pela história que representava. Era impossível não se comover ao ver aquele jovem, que todos acreditavam estar condenado, agora servindo os outros com alegria. E quanto mais o tempo passava, mais o caderno de Rosa se enchia de novas páginas. Hoje vendemos 30 pães. Hoje Marcelo conseguiu carregar uma bandeja sozinho. Hoje Antônio sorriu novamente depois de dias de preocupação. Hoje Helena agradeceu por cada bênção. Cada detalhe era guardado. E esse registro se tornava o testemunho de que milagres não acontecem de forma grandiosa, apenas. Às vezes eles surgem em pequenos gestos que se multiplicam. O ponto alto veio em uma noite chuvosa, quando Marcelo pediu para falar durante um encontro da comunidade. Todos estavam reunidos no salão da igreja, e ele, com a voz ainda frágil, mas cheia de emoção, disse: Eu sou a prova de que uma simples atitude pode mudar tudo. Se Rosa não tivesse decidido escrever, talvez eu não estivesse aqui. Se Helena não tivesse ficado ao meu lado, talvez eu tivesse desistido. Se Antônio não tivesse encontrado forças, talvez nossa família tivesse se desfeito. O milagre não está distante. Ele está aqui em cada um de nós. As lágrimas eram inevitáveis. Muitos se levantaram aplaudindo. Outros simplesmente choravam em silêncio. O discurso de Marcelo se espalhou. E logo sua história passou a inspirar pessoas além do bairro. O caderno de Rosa, antes guardado em segredo, foi mostrado como símbolo de fé e perseverança. Mas, para Marcelo,
O maior milagre não estava nos aplausos, nem na recuperação física. O maior milagre foi ter redescoberto a vida, a família e a esperança. E, acima de tudo, perceber que mesmo quando todos desistem, basta uma simples atitude para reacender a luz no caminho mais escuro. E é por isso que eu quero te perguntar: quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes acreditou que não havia mais saída? Essa história prova que não importa o tamanho da dor, sempre pode existir um gesto capaz de transformar tudo. Se você acredita nisso, deixa seu comentário aqui embaixo. Escreve a palavra esperança, para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa mensagem. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, porque ainda temos muitas histórias que vão tocar o seu coração e te lembrar de que os milagres são reais. Os dias foram passando, e cada manhã parecia trazer consigo uma nova oportunidade de renascimento. A vida de Marcelo já não era mais definida pelas cicatrizes em seu corpo ou pelas limitações que ainda enfrentava. Agora era marcada pelos sorrisos que ele distribuía, pelas palavras de gratidão que saíam de sua boca e pelo brilho no olhar que se recusava a apagar. Aquela casa simples, que antes carregava o peso da dor e do silêncio, agora transbordava vida. O cheiro de pão fresco invadia a rua logo cedo, e isso atraía vizinhos curiosos e até pessoas de outros bairros. Muitos vinham comprar, outros apenas para conhecer de perto a história daquele rapaz que desafiou as estatísticas. Era impressionante como uma tragédia havia se transformado em ponto de união para tantas pessoas. Helena, que antes mal conseguia dormir de tanta preocupação, agora se levantava com ânimo renovado. Ela coordenava a pequena produção de pães, ensinava novas receitas que aprendia e sorria sempre que via Marcelo ajudando, mesmo com movimentos ainda lentos. Antônio, por sua vez, encontrou naquilo uma nova missão. Se antes o trabalho na empresa definia sua identidade, agora era a família que lhe mostrava quem ele realmente era. Ele cuidava das contas, ajudava nas entregas e, mais importante, estava presente. Mas o que mais comovia era a forma como Marcelo falava sobre tudo o que havia acontecido. Ele não reclamava das sequelas, não se vitimizava pela dor. Pelo contrário, dizia que cada cicatriz era um lembrete de que ainda estava vivo. E repetia com firmeza que sem os gestos simples de cada pessoa ao seu redor, não teria resistido. O milagre não foi só comigo, dizia. O milagre foi com todos nós. Certo dia, a família recebeu um convite inesperado. A escola do bairro, onde Marcelo havia estudado quando criança, queria que ele contasse sua história para os alunos. Helena ficou insegura, temendo que ele não tivesse forças para enfrentar tanta emoção. Mas Marcelo aceitou sem hesitar. Se minha história pode impedir alguém de desistir, então eu preciso falar. Naquele auditório simples, cheio de jovens inquietos, o silêncio tomou conta quando Marcelo começou a falar. Ele contou do acidente, da dor, das noites em que achava que não iria sobreviver. Mas falou também de Rosa e de seu caderno, de Helena, que não deixou de acreditar, de Antônio, que aprendeu a ser um novo homem, e da força que nasceu nos pequenos gestos. Quando terminou, muitos estudantes choravam. Um deles levantou e disse: "Se você conseguiu, eu também posso. Eu não vou desistir mais." Aquele momento foi mais impactante do que qualquer aplauso. E não parou por aí. O testemunho de Marcelo começou a se espalhar. Pequenos jornais locais escreveram sobre sua recuperação. Igrejas o convidaram para compartilhar sua experiência. E até médicos que haviam desacreditado vieram visitá-lo para entender como ele havia resistido. Mas Marcelo nunca deixava de repetir: "Não fui eu, foi a fé, foi o amor, foram os gestos simples que mudaram tudo." Enquanto isso, Rosa continuava firme com seu caderno. Cada novo acontecimento era registrado com cuidado, como se ela estivesse escrevendo não apenas uma história, mas um legado. Um dia, Antônio a questionou: "Rosa, por que você escreve tudo isso? O que pretende fazer com tantas anotações?" Ela sorriu e respondeu: "Um dia, essas páginas vão mostrar para alguém que não importa o quanto a vida esteja difícil, sempre existe uma saída. Esse caderno não é meu, é de todos nós."
As palavras dela ficaram ecoando na mente de todos. Era impossível não pensar no quanto aquela mulher simples havia sido fundamental em todo o processo. Seu gesto de escrever, aparentemente insignificante, foi a semente que germinou em esperança e que, de forma misteriosa, manteve a família unida no momento mais sombrio. O tempo seguiu, e a vida daquela família já não era a mesma. Eles não tinham riquezas, mas tinham algo muito maior. Tinham redescoberto o valor da vida, o poder da fé e a força da união. E o bairro inteiro havia sido transformado junto com eles. Pessoas antes distantes agora se ajudavam. Vizinhos antes indiferentes agora eram amigos. E até as crianças brincavam repetindo a frase que Marcelo havia dito tantas vezes: "O milagre está nos pequenos gestos." Foi em uma noite de celebração, quando todos se reuniram para agradecer pelo ano que havia passado, que Marcelo fez uma última declaração que marcou a todos. Com a voz embargada, mas firme, ele disse: "Eu não sei até quando estarei aqui, mas sei de uma coisa: enquanto eu respirar, vou viver para provar que nunca devemos desistir. Porque quando todos desistem, um simples gesto pode trazer o milagre que precisamos." O salão inteiro explodiu em aplausos, lágrimas e abraços. E ali, naquele momento, não havia mais espaço para dor ou medo. Só havia esperança. E agora eu quero falar diretamente com você que está acompanhando essa história. Talvez você esteja passando por uma luta que parece impossível. Talvez já tenha ouvido que não há mais saída. Mas eu quero te lembrar: sempre há espaço para um gesto simples. Sempre há espaço para a fé. Sempre há espaço para o milagre. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários a palavra milagre. Isso vai nos mostrar que você acredita e também vai espalhar esperança para outras pessoas que lerem. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque ainda temos muitas histórias emocionantes que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança.